sobre o sacrifício na cruz, a gente ouve uma frase: foi por você, não é isso? Foi por você. Eu sempre me senti tão envaidecida com isso, de que Jesus naquela cruz derramou todo o sangue dele por mim. E é verdade, não te ensinaram mentira, não. Isso é verdade. Mas eu vi uma coisa nesse vídeo hoje que eu nunca tinha reparado. Não foi só por mim. Olha só. Quantas vezes a gente egoisticamente aceita o sacrifício na cruz de Jesus e fala: foi por mim. E a gente se sente tão importante. Não é verdade? Não quero hoje que você se sinta não importante. Continue se sentindo que foi por você. Mas nós vamos ver hoje que não foi só por você. Foi por todos. Foi pelo justo e pelo injusto. Foi por você e pelo macumbeiro que você conhece. Foi por você e pelo assassino que está na cadeia. Foi por você e pelo líder muçulmano que está neste momento pensando com seu fosfato atos terroristas para destruir milhões de vidas. Foi por ele também. Já pensou nisso? Já pensou por esse lado? Esse é um ponto que me fez ficar muito chocada com esse vídeo, de pensar. Que bom que o sacrifício na cruz de Jesus foi por mim. Me sinto muito especial por isso. Mas não foi só por mim. E agora? O que eu faço com essa nova informação? Vocês viram a informação de que tem 97% dos cristãos que nunca ouviram falar na igreja perseguida. Eu não sei se você faz parte dos 3% que já ouviu, ou se você está no meio dos 97% que nunca ouviu. Mas nesse exato momento tem pessoas espalhadas pelo mundo que também ouviram e acreditaram que a morte de Jesus na cruz foi por ela, que estão agora entregando a sua própria vida, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de entender que a morte de Jesus também foi para elas. Neste momento, 97% de cristãos que estão na igreja, que leem a Bíblia, que fazem as suas orações, não sabem disso. De cada 10 pessoas no mundo, uma é um cristão perseguido. Vamos contar? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 4. Levanta a mão alto. Lade. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para no Marcos. O Marcos está sendo perseguido. Só nesse grupinho. Pode abaixar, obrigado. Se a gente for contar mais 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grazi também. Grazi e Marcos podem morrer a qualquer minuto agora, porque eles estão sendo perseguidos. Só aqui é muita gente. É muita gente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Outro ponto que eu queria destacar desse vídeo é a atitude do menino mediante aquela árvore gigantesca. Todos estavam vendo aquela dificuldade. Tinha policial, tinham adultos, tinham ônibus de homens, tinham mulheres, tinham crianças, tinham todos que estavam ali impedidos de continuar, com uma barreira à sua frente. Mas um garotinho, coitado, se preparou para a batalha, tirou a mochilinha na escola, regaçou suas manguinhas e foi empurrar aquela tora. Seria quase se eu falasse para a Thalita: Thalita, você tem que derrubar essa parede.
Mesmo que eu desse uma picareta para ela, gente, é igualzinho. Ela não ia aguentar. Mas o menino foi. Bravamente, ousadamente, se dispôs. E assim que ele foi, a atitude das pessoas foi de quê? Constrangimento. Se ele foi, o que eu estou fazendo aqui? Se não for para nada, pelo menos tem que pôr minha mão ali naquela madeira para dizer que estou tentando. E é assim, às vezes a gente se acha impossibilitado de fazer missão. É como uma árvore daquela, um tronco daquele no caminho, na cabeça, no pensamento. O que eu faço com isso? O que realmente significa isso? Mas vai, põe a sua mão lá. Não é a sua força, mas é a sua disposição que vai fazer a diferença. Esse é o segundo ponto que eu queria trabalhar. E o terceiro ponto para a gente entrar de vez na Bíblia é uma frase que também foi escrita ali, que tem hoje cristãos sendo perseguidos por um trabalho que você não está fazendo. Que horrível isso, né? De se ouvir. Para quem fala deve ser bonito, deve jogar um peso, né, no outro. Mas para quem escuta, terrível. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Porque nem sempre o trabalho não é feito por preguiça, ou por desleixo, ou por pouco caso. Às vezes o trabalho não é feito porque tem um tronco na frente e a pessoa não sabe como fazer. E é justamente isso que nós vamos trabalhar hoje. Mas eu queria que você guardasse esse vídeo na sua cabeça. Nesses pontos que a gente conversou um pouquinho. Vá para a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Nós vamos ouvir a história de Mefibosete. Nomão, né? E nós vamos procurar com essa história entender um pouquinho por que você não está fazendo a sua parte na missão do ID, na missão do compartilhar a verdade de Jesus na cruz. Amém? Todos acharam? Eu vou lendo e parando para eu não precisar ler 2 vezes hoje, tá? Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está a sua palavra. Nós cremos, Deus, que ela é uma mensagem revelada aos nossos corações. E é nesse espírito que nós pedimos, Deus, usa esse momento específico do culto agora para compartilhar conosco qual é a boa, perfeita e agradável vontade do seu coração para cada um de nós. Trabalha com cada um de nós, Deus, de maneira única e especial.
E que cada um aqui, Deus, possa escutar aquilo que o Senhor tem para compartilhar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos parar um pouquinho nesse iniciozinho, né? Para a gente entender. Eu também fui buscar entender esse texto. Que eu falei, não é possível que um textão desse do capítulo 9 só vai entender, eu só vá pegar uma partezinha e entender só uma partezinha. Deve ter alguma coisa por trás disso aí que está passando desapercebido. E eu fui estudar, e eu fui me informar, e eu fui pesquisar, como eu já falei para vocês, o contexto histórico que estava se passando. Que isso é muito importante. A gente pega a Bíblia e quer que ela se revele, não pode pirlim-pim-pim para nós, né? De maneira isolada. Mas a gente tem que conhecer o contexto, conhecer a situação, conhecer o que estava se passando, conhecer as situações, para a gente poder entender qual era aquela situação e como Deus quer usar isso comigo hoje. Então eu fiquei pensando, por que Davi estava tão preocupado se tinha alguém da família de Jonatas que ele quisesse para ele usar da bondade de Deus? Como assim? Como assim? Ele estava querendo... Aí a gente vai ler mais um pouquinho para frente, vocês vão ver que ele começou a dar bens para essa pessoa. Eu falei, não estou entendendo. Quem que sai distribuindo riqueza, dando coisa para os outros assim? Como assim? Na verdade, Jonatas e Davi eram amigos. E eles tinham feito uma aliança, um pacto, um compromisso um com o outro, de que um cuidaria da descendência do outro. E Saul foi um rei meio desobediente, né? E acarretaram algumas consequências dessa desobediência, como tudo na nossa vida traz consequências. Na dele também trouxe. E a desobediência dele acarretou que seus herdeiros, os herdeiros de Saul, iam ficar sem direito ao trono. Então, quem ficou perdendo nessa história foi o filho de Saul, Jonatas, que depois acabou falecendo junto com, falecendo, e Saul também falecendo. E a descendência de Jonatas, que no caso era o Mefibosete, também saiu prejudicado. Fora outros, né? Mas nós vamos tratar dele agora. Mas graças ao pacto, a aliança que Jonatas e Davi tinham, Davi saía caçando. Cadê os descendentes? Então, com certeza, ele foi ajudando, né? Todos que ele foi encontrando. Acho que ele já tinha feito tudo, mas ele tinha uma aliança. E ele queria se cercar de todos os lados, de que toda a descendência do amigo dele estava protegida. Então ele saiu caçando. Gente, não ficou mais ninguém para trás. Tipo eu quando vou sair com as crianças, né? Entrou todo mundo no carro, ficou ninguém por aí, tá todo mundo junto. Quando era pequenininho era pior, né? Tinha que sair contando. Quantos? Ah, vem. Edu, tá vendo não sei quem? Perdeu ali. Não, dá a mão aqui. Era agarrando tudo, né? Porque de repente escapa, some, perde um, que é muita criança. E Davi estava nesse jeito, saindo e perguntando. Gente, não escapou ninguém? E numa dessas perguntadas, tinha um servo da casa de Saul, o Ziba, que se dispôs a ajudar Davi e falou, não, tem ainda uma pessoa que ficou, um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E ele tinha ficado aleijado, também fui pesquisar, com 5 anos de idade, devido a um acidente, uma queda que ele teve. Ele ficou aleijado dos 2 pés. Ele era um homem, né, um menino que cresceu, um homem, impossibilitado de andar,
Consequentemente, ele era impossibilitado de trabalhar. Não tinha os acesso, cadeira de roda, não tinha prêmio nas multinacionais, nem cota para deficiente. Então, ele não tinha. A ralação na lavoura, ele não conseguia fazer. Ele já estava sem o trono, sem direito ao trono. Isso já tinha se passado de geração em geração, então ele também já não tinha posses. Olha a situação do pobre, né? Então, era nesse contexto que estava se passando essa história. Vamos ver lá no versículo 4. Davi perguntando, né? E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Mefibosete significa vergonha. Então, vamos já traçando o perfil, né? Os psicólogos de plantão aí. Vamos traçando o perfil desse homem. Aqui está falando que ele morava na casa de Maquir, filho de Amiel. Ele morava de favor. Ele não podia contribuir com nada. Ele não podia ter o seu próprio sustento. Ele não podia ter a sua própria casa. Ele não conseguia ser responsável pelas suas necessidades básicas. Ele não conseguia. E ele morava, né, nessa casa em Lodebar, que significa nulidade. Olha que palavra. Vem de nulo, tá bom? Todo mundo sabe o que é nulo, né? Nulo é aquele zero. É nulo. Tanto faz como tanto fez. Então, um homem sem direito à herança, sem direito ao trono, sem direito a bens, sem condições de trabalhar, morando de favor, com um nome que significa vergonha, morando numa cidade nula. Esse era o perfil dele. Essa era a situação do nosso camarada. Davi chamou ele. Falou: ei, vamos lá. Estou te chamando aqui. E ele fala: eis aqui o teu servo. No 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Ele não tinha nada, morava de favor. De repente o rei chama e fala: ei, estou te dando tudo, tudo ao qual você não tem direito, mas eu sei que é seu. Pelas condições naturais da vida, você não tem mais direito a nada disso. Lhe foi negado esse direito pelas circunstâncias, mas eu restituirei. 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Zima, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa.
tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha o que restituiu para ele. Ele ganhou as terras com um servo fiel. Imagina esse servo Ziba. Ele já sabia do que Davi estava fazendo, as restituições, as bondades que Davi estava fazendo com essa família. E ele com certeza devia estar tomando conta ali da casa de Saul, devia estar sendo ele o patrão. Mas ele foi lá e ele colocou, o cargo de patrão à disposição, dizendo: não, eu tenho um dono disso daí. Eu sei quem é o verdadeiro dono. Um servo desse é fiel, né? Podia ter ficado, caladinho, não ia ter que lavar nem um pratinho, não devia ter que plantar nem uma cenourinha, ia ficar lá de patrão, porque diz que ele tinha 15 filhos e 20 servos. Ele vivia bem, né? Acho que nem água ele buscava mais, era só no sininho. Ei, traz uma aguinha para mim aí. Não devia nem ter mais trabalho. Mas a restituição é perfeita. É além do esperado. Então ele ia ter as terras de volta, um servo fiel, com 15 filhos e 20 servos, o servo do servo. Olha que beleza. Olha o sonho de consumo aí. De quem não quer mais esfregar a roupinha, sonho de consumo, né? O servo do servo. Olha que beleza. Você chama alguém, alguém chama outro alguém para fazer para ela. Olha que beleza. Isso é um sonho, né, gente? Qualquer dona de casa. E ele ia ter isso. E mais. Olha aqui, Ziba. Você vai cuidar de tudo aí. Então, você vai poupar, você vai render bens para ele. Só que ele mesmo vai vir ceiar na minha mesa. Na mesa do rei. Como se não bastasse só essas riquezinhas com o servo, do servo. Tava bom já, não estava, dona Aide? Dava para um gastinho, né? Dava para um gastinho. Era quase, Priscila, se alguém falasse para você: toma um cartão ilimitado para você brincar no shopping. Era quase isso. Como se não bastasse, vem fazer as refeições no palácio. Só uma coisinha básica, só para você ter um entretenimento. Ai, que delícia. Acho que ele não punha nem a comida na boca, ele só ficava com a boca aberta, assim, ai, que delícia, sem trabalho nenhum. Era quase isso aí. A restituição perfeita. Mas Mefibosete se espantou com aquilo e perguntou: quem que eu sou? Eu sou um cão morto. Na cultura judaica, o cão era uma figura de humilhação. E ele se compara a um cão morto. Quem sou eu, um cão morto, para o Senhor, Davi, vir se preocupar tanto assim comigo? Alguma coisa está errada. Eu não mereço isso, eu não mereço. Por que está acontecendo isso? 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete tinha um filho pequeno. Por que esta informação? Porque aqui está dizendo: o legado da miséria acabou na sua vida. O não direito de todas as gerações ao trono, as riquezas, as terras, foi terminada. Você vai ter as suas terras e os seus bens de volta, restituído através de Mefibosete, o filho dele.
a geração que seguiu a ele pôde ter acesso novamente aos bens, às riquezas, às terras, aos servos. Gente, esse texto, o que tem a ver com vídeo, com missão? O que está acontecendo que agora não estou entendendo mais nada? Acho que ela errou no texto, né? Não errei, não. No versículo 4. Onde estás? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A nulidade. Ele precisava de alguém para cuidar dele. Sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Eu arriscaria chutar alto que com todos nós. Mas não posso, né? Que eu não estou aí dentro de você. Então eu vou chutar na maioria de nós. Sabe o que acontece? Sabe por que a gente não cumpre isso daí que nós vimos? Porque nós temos uma ferida. Nós temos um tronco na nossa frente que nos impede. Nós temos uma barreira que nos impede de sonhar. Nós não sonhamos. Os nossos sonhos foram destruídos. Ele era coxo das duas pernas, aleijado das duas pernas. Ele era incapaz. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, eu vou arriscar todo mundo, eu vou arriscar. Se eu perguntasse quem quer fazer a obra de Deus, quem quer levar aos povos a palavra verdadeira da verdade de Jesus, eu vou arriscar todo mundo, levantaria a mão. Estou errada? Então por que você não vai? Essa é a pergunta. Por que você não vai? Ontem eu vi um filme. Vi não, né? Eu me afoguei nas minhas lágrimas num filme. E olha que eu sou durinha para chorar. Me afoguei no filme que chama Todos Somos Diferentes. Vocês já viram? Sobre educação. De um menino que não conseguia ler e escrever aos 9 anos. A família era burdoada, burro, estúpido, incompetente, preguiçoso, tá de brincadeira. Na escola idem, foi mandado para um colégio interno, mesma coisa. Incapaz, tá de brincadeira, só quer pintar, não quer fazer nada. O resumo da ópera, um professor consegue olhar e ver que ele tinha um estado grave de dislexia. E ele trocava as letras e não conseguia enxergar. Levava palmatória, porque o professor falava, leia! E ele dizia, as letras estão dançando. É isso, né? Não conseguia ver. Apanhava, de tanto que ele foi sendo massacrado. Ele perdeu a essência de sonhar. E o que ele tinha de mais lindo, que era a manifestação artística. Olha, eu já me segurando. A manifestação artística dos desenhos. Ele perdeu. Porque no olhar dele não tinha mais sonho. Porque ele ouviu o que o meio externo disse sobre ele e ele acreditou. Os estímulos que vieram do pai, da mãe, dos professores, ele acreditou. E ele parou de sonhar. Ele se esvaziou, ele se anulou, o olhar dele já não tinha mais sentido. Nós paramos de sonhar. Nós ficamos com as pernas aleijadas. Por isso nós não vamos. Mas tem gente falando, você é preguiçoso, sou preguiçosa. Seu egoísta, seu covarde. Você não faz missão. A sua igreja não faz missão.
Seu pastor não entende de missão. Esse aqui eu acho que entende. Não entende nada. Ou os outros ficam, fala muito de missão. Não sei nem o que é isso. O que tanto estou falando de povo que está lá longe, que eu não entendo. Para que falar isso? Nós estamos aleijados. A gente não caminha mais. Nós estamos dependendo das migalhas dos outros. A gente vem à igreja de terça, porque o Davi e a Priscila são legais. De quinta, não é porque a lua é legal, né? Vem aí, que eu não tenho o que fazer. De domingo, porque todo mundo vem na igreja de domingo, eu venho também. E eu acho que eu estou fazendo muito já. E eu quero te falar, você está. Na sua limitação você está. Porque você está aleijado. Você está dependendo de alguém que te dê a palavra mastigada. Que te dê as orientações. Você está sempre, olha, eu posso ajudar no que precisar. Conta comigo que eu sou pau para toda obra. Então vamos lá, Sullivan, apresenta um projeto aí. Quem? Não, projeto com o do pastor. Eu não sou líder de igreja. Eu não sou missionário, não sou disso, se vira. Eu vou só ajudar. Não é assim? A gente gosta de ajudar. Você não está indo e tem gente morrendo. Porque se dispôs a ir. Porque você está aleijado. Você não está conseguindo andar. Você não está conseguindo buscar. Eu fico na dependência de receber uma palavra de Deus no culto, que eu sou alimentado. Eu já ouvi isso. Uma pessoa falou para mim uma vez, o culto está muito fraco. O culto não está bacana, não. Está muito fraco, sabe? Eu vou lá, não sou mais alimentada, não vejo diferença. Aí eu falei para a pessoa assim, mas você vai no culto se alimentar? Ué, claro, para que eu vou na igreja então? Eu falei, não, você vai para comungar. Você vai para trocar experiência. Você vai para adorar a Deus. Você vai levar a sua porção de Deus que está em você para juntar com a do outro, com a do outro, com a do outro, com a do outro. E nós vamos celebrar. Domingo não é dia de você comer, não. Dia de você comer é de segunda a domingo. Não no culto. No culto é celebrar. A gente tem a palavra para restaurar, ótimo. Temos o culto, ótimo. Mas você não vem na igreja se alimentar. Você come no restaurante de domingo e de segunda a sábado você passa fome? Alimento é o que você faz todo dia. Se você comer na sua casa fubá de segunda a sábado e de domingo a gente vier fazer uma ceia. Mas ceia, gente, pensa numa ceia. Família do meu pai de italiano, pensa numa ceia. De ficar horas, de depois toda a sobremesa tem que ser um chazinho. Porque já comeu muita coisa. Sempre era assim na casa da minha avó, terminava a festa no chazinho. Imagina essa ceia, essa sustância. Você morre, camarada. Fala aí os entendedores da saúde. Come de segunda a sábado, café, almoço e janta fubá. E vem de domingo encher a pança com muitas carnes, frutos, legumes. Você morre. Você morre. Seu organismo não aguenta, você morre. Então, meus queridos, alimentar é o dia a dia. É o seu arroz com feijão, é isso que te deixa fortinho. É isso aí que te deixa fortinho. Agora, algo diferente, algo especial, aquele almoção comunitário, ok, é uma vez por semana, você vem na igreja para isso. Mas tem gente que não sabe disso. Quando eu falei isso para a menina lá em Cachoeira, ela quase me matou. Quase me matou. Me chamou quase de fariseia. Eu vou na igreja para me alimentar. Eu falei, por isso que está insatisfeita. Por isso está com o bucho grande, morrendo. Comi demais hoje, não aguento.
Nós estamos aleijados e não conseguimos caminhar. Olha que triste isso. Vocês sentiram pena de Mefibosete? Com toda a tragédia que aconteceu? Eu senti. E tem gente sentindo pena de você também. Vendo a tragédia que você está vivendo. Mas vamos ver no versículo 8, quando ele diz sobre ser o cão morto. Ele estava ali no auge da humilhação. Ele estava ali rastejando no fundo do poço, detonado. Ele estava sentindo pena dele mesmo. Não sirvo mais para nada. O que você quer comigo? Eu quero te dizer, quando tudo parecer impossível, Deus está te estendendo a mão e dizendo: impossível? Não conheço essa palavra. O impossível para mim é o natural. Porque a aliança que Deus tem com o seu povo é bem maior do que a aliança de Davi com Jonatas. Amém? E se Davi foi capaz de honrar a aliança dele com um amigo, a ponto de dar bens, de dar oportunidades, Deus não vai fazer muito mais por você? Você pode estar se sentindo um nada. Você pode estar se sentindo um cachorro morto. Você pode estar olhando e falando: Deus, eu não tenho mais vontade de sonhar. Eu não tenho mais. Eu não consigo mais. Eu estou me rasgando aqui porque eu não tenho mais disposição de sonhar. Eu não acredito mais nos sonhos. Mas Deus está te dizendo assim: a minha aliança com você é maior do que a de Davi com Jonatas. E eu posso restaurar os seus sonhos. Eu posso restaurar os seus sonhos. Essa aliança feita entre amigos garantiu que Mefibosete ganhasse bens, terras, servos dos servos, servos fiéis e servos dos servos, e ainda comesse na mesa do rei. Queridos, quantos de nós temos rastejado no chão, comendo migalhas, implorando um pedaço de pão que esfarelou no chão, porque acha que é só isso que você é digno. Eu só sou digno da migalha que cai no chão. Mas Deus está te falando: a minha aliança com você está te convidando a sentar à mesa ao meu lado, todos os dias, comendo junto ao rei. Nós temos uma aliança de Deus na cruz. Nós temos uma aliança de Deus na cruz. Aquela cruz foi para você e foi para todo mundo. E Jesus, quando ficou ali, ele sentiu dor. A gente já conversou sobre isso, né? Ele sentiu dor. Mas ele sabia. E ele se dispôs. Ele foi atrás desse sofrimento. Quando ele se despojou de toda a sua essência de Deus e veio para a terra, se fez carne, ele sabia o que ele ia passar. Mas ele foi atrás do sofrimento. Você consegue entender isso?
Quem vai atrás do sofrimento, gente? É caso pensado isso. Um dia eu estava assistindo uma série policial que eu gosto na TV, contar as histórias, que vocês estão com uma cara de pânico. Vou contar as histórias para vocês. Estava vendo lá, e no meio do nada, o camarada bonzinho, um gatão bonitão assim, numa lanchonete, pegou a chapa quente, pegou os dedos e... nos 10 dedos. E saiu. Eu falei, gente, ele era tão do bem, o que aconteceu? Vou ver até o final. E no final, ele violenta uma mulher, faz uma série de assassinatos, de terror lá. E a polícia pega ele, mas não tinha como tirar impressão digital. E ele saiu rindo na delegacia. Ai, que raiva. Eu falei, olha que safado, caso pensado. Ele foi, sofreu de caso pensado. Ó, um por um, de caso pensado. Porque, na verdade, essa dor dele não significou nada. Porque ele já sabia o resultado que ele queria. Gente, Jesus, não se engane. Quando ele se fez carne, ele já sabia que ele ia ser chicoteado, que ele ia ser traído. Nós já não falamos isso? Que ele lavou os pés de Judas e falou, vai fazer o que você precisa. E o que ele precisa era o quê? Denunciar Jesus. Caso pensado. Jesus fez de caso pensado por você e por todo mundo. Ele fez isso. Foi para você e para mim. Davi estava de caso pensado. Davi estava atrás de alguém da descendência de seu amigo. Davi estava de caso pensado, sabendo que alguma coisa podia acontecer. E aconteceu. E aconteceu. Davi foi atrás de Mefibosete. Mandou buscar com as mãos, porque ele disse, Mefibosete voltará a sonhar. Sabe o que isso significa? Que Jesus está aqui. Que Ele está com a mão dele te pegando. E dizendo, eu quero que você volte a sonhar. Eu quero que você volte a sonhar. Porque eu tenho uma aliança com você. Você não tem direito a nada. Você não tem direito a sonhos. Não tem. Mas eu quero que você sonhe. É meu prazer que você sonhe. É meu prazer que você sente ao meu lado e que você coma comigo. É meu prazer que você saia das migalhas. Outro dia eu estava em casa, pensando em algumas coisas. A Sara achou um caderninho meu. Não é muito velho não, gente. Quando eu comecei a pegar, eu falei, Deus. Sabe quando você lê as coisas e dói lá no fundo? Tinha uma planilha, mal feitinha, mas das nossas entradas. Estava lá, abril, maio, junho, julho. Um monte de continha de saída e no final entrada. R$500, 650, 430. Eram as nossas entradas de dinheiro para os 5. Ai, que beleza. Glória a Deus. Que entrava, né? Pelo menos. E nesse mesmo caderninho, tinha um monte de projeto escrito. Era a minha letra. Era a minha letra.
Eu não lembro mais se eu cheguei a apresentar esses projetos na época. Se eu só ficava... Que quando, né? Pessoa normal é assim. Pessoa normal, a mente trabalha sozinha, né? Então, a pessoa que é normal tem assim uns devaneios de vez em quando. Como eu sou super normal, eu tenho muitos. Então, eu não tenho nada para fazer, eu ponho um projeto no papel. Vai que um dia alguém... Vai que cola, né? Algum dia dá certo. E tinha um monte de projeto. E eu falei, Deus, como é que pode? Olha isso aqui, com 3 crianças ganhando R$430, escrevendo esse monte de coisa aqui. A pessoa não pode ser normal. A pessoa não pode ser normal. Não pode ser normal. Glória a Deus pelos anormais, né? Mas eu tinha sonho. E eu me parei conversando com Deus e dizendo, Deus, reaviva os meus sonhos, Deus. Eu preciso sonhar. Eu preciso sonhar. Porque essa mensagem de cruz não foi só para mim. Não foi só para você. Por que você não está no mundo agora, falando de Jesus, está aqui dentro me ouvindo? Estou te fazendo essa pergunta. Por que você não está no mundo, falando de Jesus, mas está aqui dentro, me ouvindo falar? Você não está sonhando. Você não está sonhando. É por isso que a gente não vai. Porque nós paramos de sonhar. Ah, vamos fechar as portas da igreja então? Não, gente, não estou falando isso não, tá? Estou falando isso não, vamos ficar. Mas vamos sonhar, vamos ousar, vamos testemunhar no dia a dia. Vamos vir para cá com famílias resgatadas durante a semana pelo nosso testemunho. Vamos encher a cabeça do pastor até ele ficar... Não pode falar careca que já ficou, né? Até eu não sei o que ele vai ficar, de tanto projeto que vai deixar ele doido. Pelo amor de Deus, parem! Sonhar. Sonhar. Qual é o seu sonho? O que Deus quer fazer com a tua vida? Querido, eu queria te falar que não é só vir aqui. Se a sua vida de intimidade com Deus está resumida em vir aqui de terça, de quinta e de domingo, eu vou chorar por você. Eu vou chorar por você. Que essa não pode ser a sua realidade. Deus não te criou para isso. Ele não morreu naquela cruz para isso. Mas sabe o que Deus quer? Que você seja um Davi. Que você vá buscar outros Mefibosetes. E tragam os sonhos dessas pessoas de volta. Traga os sonhos dessas pessoas de volta. Lembra? Marcos, Grazi, que estava ali, estão no nosso meio sendo perseguidos. E o que você tem com isso? O que você está fazendo em relação a isso? Como que você pensa que os sonhos deles estão? Quantos conhecidos e desconhecidos estão agora morrendo por causa da mensagem da cruz? Quantos? E o que você tem feito? Qual é o seu grande plano para mudar essa história? Como no filme de ontem, queria te falar que eu não estou aqui para apontar o dedo para você e para dizer: preguiçoso,
preguiçosa, raça de víboras. Não estão fazendo nada, enquanto tem cristãos perseguidos por aí. Mas o que eu estou te falando é, você não está indo, porque aquele tronco que está na frente são os seus sonhos derrubados. Você não está mais sonhando. Mas Deus está com a mão estendida para você agora, dizendo: eu quero restaurar os teus sonhos. Eu quero te tirar da miséria, da migalha. E eu quero te colocar à minha mesa, para você ceiar comigo. Porque todo este reino é teu. Você não merece, mas é meu prazer te dar. Eu estou restituindo a você. E eu queria te fazer um desafio nessa noite. Aceite. Aceite. Um dos grandes problemas das pessoas continuarem feridas é porque não aceita a ajuda, a cura, a mão estendida. Continua se achando um cachorro morto. Mas Mefibosete aqui não relata em nenhum momento da história que ele tenha dito: não, eu não vou porque eu não mereço. Ele questiona assim: quem é o teu servo? O que tenho eu? Só um cachorro morto para que você venha atrás de mim e me dá tudo isso? E quando Davi explica para ele da aliança que ele tinha com seu pai, da motivação da restauração, Mefibosete aceita. Passa por cima de várias questões. Lembra no começo que eu falei para os psicólogos de plantão ficarem espertos? Como que seria a cabeça desse homem? Eu não sei quanto a você, mas quando eu perco os meus sonhos, eu me sinto a pior das criaturas, indigna de qualquer coisa. Mas Deus está dizendo: aceita, estou aqui para te ajudar. Estou aqui com a minha mão estendida para você. Eu quero te levantar da condição de cachorro morto e te colocar à minha mesa como filho do rei. Versículo 11. Segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Comeu como um dos filhos do rei. Não disse que ele comeu envergonhado. Não disse que ele comeu constrangido. Não disse que ele comeu de costas, nem que comeu com a criadagem. Mas ele comeu como um dos filhos do rei, de igualdade, porque ele entendeu esse processo da restauração. Sabe por que você não está indo? Sabe por que você não está conseguindo fazer o trabalho que você foi chamado para fazer? Porque você parou de sonhar. Feche os seus olhos nesse momento. Tente lembrar de uma promessa que Deus fez para você. Não importa quando, não importa quantos anos você tinha. Tente lembrar de uma promessa que Deus fez para você. De uma palavra que Ele te deu. De uma vontade que você já sentiu de realizar algo. Que você teve plena convicção de que aquilo era vindo de Deus. E se você tem parado de acreditar neste sonho, diga isso para Deus nesse momento.
Diga isso para Deus. Fale para Ele com a sua boca. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Ele sabe que o seu sonho está adormecido. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Você foi buscado pelas mãos do próprio Deus. O próprio Deus sentiu a sua falta. O próprio Deus sentiu que você não estava presente na mesa dele e que isso não era normal e que isso não era possível. E ele mandou Jesus ir atrás de você e te trazer pela mão, porque ele precisa de pessoas que sonham, pessoas que acreditam, pessoas que tenham uma aliança com ele, para poderem ir buscar outras pessoas. Essa é a nossa missão. Essa é a sua missão. Pode ser que você não acredite mais em você mesma. Pode ser que os seus sonhos tenham ficado tão distantes. Pode ser que você já tenha se machucado tanto, que você esteja aleijado das duas pernas, que você não consiga mais caminhar por conta própria. Esta é a sua chance. Este é o seu momento de aceitar a mão de transformação de Deus. O Senhor precisa de pessoas bem alimentadas, curadas, saradas e sonhadoras para irem atrás de outras pessoas, para que essas também se curem, se libertem, sonhem e que se disponham a ir atrás de outras pessoas que passem pelo mesmo processo para ir atrás de outras pessoas, dia após dia, até que Jesus volte. E Jesus, com aquele bração enorme, diga: venham. Venham todos, porque a minha morte foi para todos. Se você está nessa noite, mesmo que por fé, mesmo que sem condição física, emocional, mas que por fé você entendeu que esta palavra é para você, que você entendeu que os teus sonhos estão adormecidos, mas que Deus, mesmo sem você merecer, está te pegando pela mão. Levante da sua cadeira e venha aqui na frente, que nós vamos orar por você. Este é o seu momento. Este é o momento que Deus tem separado para você. Mesmo que esse momento for por fé. Quando eu falei que eu li aquele caderninho e olhei a minha própria vida, olhei a minha própria vida e vi o que estava acontecendo e vi que os meus sonhos tinham adormecido. Eu olhei para o céu e disse: Deus, eu não posso aceitar. Deus, eu não posso aceitar uma vida sem sonho. Porque se eu não sonhar, como eu vou resgatar outros para se chegar diante do Senhor? Se eu não sonhar, como eu vou ter forças para levar a palavra do Senhor para outras pessoas?
quero convidar os líderes a estarem orando